universidade no Rio de Janeiro, durante quase 3 anos, ideal, mais de 10 anos que eu faço psicologia, como curso de extensão, e nós tínhamos um curso de formação para a psicologia, que durou 2 anos, ou seja, mais a parte da pesquisa, é onde eu me especializei um pouco mais, e também na clínica, na consultoria, né? E a coisa foi se desenvolvendo, e indo adiante, eu escrevi ensaios sobre teoria para a psicologia. Eu publiquei em jornais especializados, por exemplo, esse aqui, o Jornal da Sociedade Americana, que se chama 5 Primeiros Anos, foi a primeira organização das chamadas paranormais. O Jornal de Parapsicologia, acreditado pela Associação Parapsicológica, que é uma associação que pega pessoas interessadas nos estudos científicos da parapsicologia. E eu me tornei membro dessas associações. Aliás, eu fui o primeiro brasileiro a publicar artigos científicos da parapsicologia em jornais científicos. Esses jornais são jornais científicos. Jornais, não é jornais periódicos, journals, né? Que é onde você publica dentro do pensamento científico. Eu fui o primeiro membro da Associação Parapsicológica da América Latina. Hoje é todos os brasileiros que se fizeram. Dedicando essa área, sou completamente apaixonado por isso, adoro fazer isso, espero que a gente possa trocar, aprender. Mas antes de eu começar, como uma constituição passiva, naquela constituição recebendo, eu gostaria que vocês, primeiro deixa eu explicar o que vocês fazem, que vocês se juntassem em mais ou menos 10 pessoas, 10, né? E eu vou colocar umas coisas que eu queria que vocês debatessem no máximo 10 minutos. Daqui isso vai ajudar a gente a ir adiante. Eu quero que vocês anotem o seguinte: a primeira coisa que eu quero que vocês anotem é o que são fenômenos paranormais. Alguns sabem, outros podem não ter certeza, outros já leram alguma coisa na própria apostila e tal, mas eu quero que vocês debatam livremente entre vocês o que são fenômenos paranormais. Eu quero que vocês, se o grupo consiga produzir pelo menos uns 3 ou 4 exemplos do que seriam fenômenos paranormais. Né? De onde eles vêm? Né? Um debate, sabe? De onde eles vêm? Você está dizendo onde? Tentar ir um pouco mais a fundo. De onde eles vêm? O que produz esses fenômenos paranormais? Né? E eu queria que vocês tentassem debater rapidamente também, né, essa relação que existe entre religião ou misticismo, né, versus a psicologia, que é o estudo da mente. Se a gente está falando de uma parapsicologia, né, é porque a psicologia está envolvida de alguma forma. Né? Então, a psicologia a parapsicologia. Eu quero que vocês debatam qual a relação que existe. Mas isso, gente, é só um bate-papo, não é nada para a gente ficar assim, porque a gente não pode passar de 10 minutos, porque a gente tem muita coisa para fazer. Né? Então, primeira coisa, o que são fenômenos paranormais? Pelo menos uns 3 ou 4 exemplos, dá para que vocês possam começar a trocar essa ideia, para depois vocês verem comigo as classificações que existem e tal. De onde ele vem, né? Então, de uma maneira geral, vamos discutir essa relação aqui, porque o que a gente ouve nos ambientes místicos e religiosos, acontecem fenômenos também de leituras de mentes, de vozes que são leituras de cores, que se produzem, etc. e tal. Então, quer dizer, será que o fenômeno paranormal tem alguma coisa a ver com religião, com a religiosidade, com o misticismo? Né? O que tem a ver com a psicologia? Né? A psicologia é o estudo da mente humana, é o estudo do comportamento humano, é o estudo do humano de uma maneira geral. E aí a parapsicologia é esse estudo um pouco diferenciado, né? Né, ao lado B, na continuação dele, então tem alguma coisa na continuação da psicologia, qual a relação que existe aí entre essas variáveis todas aí. Então eu queria que vocês se juntassem em grupos, mais ou menos 10 pessoas, e rapidamente 10 minutos. São fenômenos que estão além dos parâmetros normais ou convencionais, exemplo, casas mal assombradas, objetos que se movem sozinhos, materialização de objetos. Eles vêm da ação na mente subconsciente do ser humano. Tá, outra. Manifestações do subconsciente. Manifestações do subconsciente. Mais alguma outra definição? Como exemplo? Quem não deu? Grupos que ainda não deram exemplo. Tem vocês aqui. Tá. Vamos, exemplo. Vamos lá, exemplo.
Exemplos próprios, vamos lá. Rapidinho, por exemplo, a Cris contou que no caso do pai, no momento que estava acompanhando o momento que estava muito caro, no momento que morreu, eles estavam hospedados numa pensão aqui por perto, e justamente na hora que ele faleceu, ela acordou um grande sobressalto, angústia, de uma forma totalmente, e foi justamente o momento que ela morreu. Um resto para... É interessante, quer dizer, E outro exemplo... a gente vai ver tudo isso hoje aqui, né? Outro exemplo é o também... Mais ou menos... Eu fico aqui que antes o pai dela estava no hospital. Ela foi com o marido para casa e a irmã. Uma certa altura da madrugada, escutaram na cozinha, mexendo com comida, aquela coisa, achou que fosse a irmã. Perguntou, não, é você vir na cozinha comer? Não. Inclusive, eu vim para a Deixa eu só fazer uma explicação. minha irmã realmente levantou às 5 da manhã para a cozinha fazer o café. E nós continuamos com tudo. Quando depois ela nos contou que quando ela foi pegar o açúcar para preparar o café, ela não achava lugar nenhum. Não tinha varanda, porta, janela, nada. Aí foi lá para fora. Aí voltou desanimada, falou, bom, tomar café sem doce. Aí então, quando ela voltou, entrou, fechou a porta para ir para o seguro e pegar o café, a lata de açúcar estava dentro do chão. Gente, isso é quase interessantíssimo, né? Quer dizer, é o mesmo princípio dos legais, né? Interessante, porque são fenômenos chamados de aporte, né? Eles aparecem, desaparecem, né? E é muito interessante, a gente vai falar sobre esses vários fenômenos. Outros fenômenos aí que os explicaram. Não, isso é para terminar. Mais ou menos depois a mesma coisa. Estava dormindo, ele estava no Rio, a esposa estava doente não, em Minas Gerais, ele estava no Rio, e mais ou menos a meia-noite e meia, o porta-retrato da esposa, ele caiu e Eu era noivo. justamente justamente no momento em que ela estava morrendo lá no Rio. Isso é muito característico, a gente vai ver aqui que a senhora lá, sobre isso, os imagens, como o fenômeno está acontecendo. Alguns têm sensações mentais, outras pessoas não conseguem ter essas sensações mentais, muitas vezes ocorre um fenômeno que é muito difícil no momento que essas coisas acontecem. Muito interessante. Aliás, eu sei que vocês têm vários casos, eu gostaria de dar meu e-mail para vocês no final, eu queria que vocês me mandassem esses casos depois, porque eu estou fazendo uma pesquisa grande sobre a ocorrência de fenômenos parapsicológicos, espontâneos e tal, e se vocês quiserem escrever para mim, ou por escrito ou por e-mail, eu agradeceria. Vamos lá. Vocês aqui são o primeiro grupo. Tá, outro grupo, 3 fenômenos aí. Bons nomes, pelo menos. Posso falar? No meu caso, que eu participei, foi uma reunião espiritual. Sim. E nesse caso, eu acho que mistura também um pouco o fenômeno paranormal, porque a pessoa, eu desde pequena participei desse grupo. E é um senhor que recebe a Santa Isabel e bota uma mão, e aquelas pedras que ela tem milagres da história. Certo. Irmão e tal. Então, quando ele recebe essa Isabel, vem, caem as pedras do espaço, né? E parece... Caem as pétalas, aparecem. Materializa, né? Olha, isso é muito... Isso aqui qual que é o nome? Não, Onde é? No Rio? Onde perto onde eu moro? Eu estou no centro. Aí, quando eu era mais nova, quando eu tinha 12 anos, quando era o senhor que agora está com 80 anos, ele vai receber essa Isabel. E ele, agora ele diz que, como é que é o magnetismo, não, outra palavra, que vai perdendo um pouco, vai não tem tanta força, que ele pega das outras pessoas, que ele mede, né, e ele usa as pessoas para fazer essas notas. A gente está vendo, eu estou pedindo para vocês falarem, eu quero que vocês comecem a prestar atenção nas coisas que eu vou falar adiante, né? O contexto é importante nessas reuniões espirituais, a importância de fenômenos que ocorrem, por exemplo, quando algum querido está próximo de partir, está tendo um acidente, vínculo emocional. As operações que eu vi também, vinham do espaço, chegava tudo, caía, começou o barulho, chegava o bisturi, chegava tudo, a gente fechava.
isso, mas ela só fazia conversão porque era a autorização do aula. Porque eles não precisam de passar, era o carro maneira passar por aqui na nossa vida, não era nada. Aí a gente não fica toda essa parte de E a gente também vai ver uma coisa, da palavra, dependendo do ambiente, aí já entra até no outro questionamento da questão da religião, da psicologia, que dependendo do ambiente religioso ou místico onde os fenômenos ocorrem, os fenômenos vão dando uma linguagem, coerente com aquela crença. É muito interessante. Os fenômenos ocorrem em todas as religiões. Só que se você for no mundo espírita, você vai ver coisas que têm a ver com isso. Se você for numa igreja evangélica, você vai ver fenômenos que têm a ver. Né? Então, é por isso que muitas vezes as pessoas confundem e pensam que o estudo dos fenômenos da religião. Quando eu estava trabalhando eu não sei, eu acho que então, um problema aí, eu mesmo, hoje eu entrei em um anjo da guarda. Ele era tão trabalhado como médico, uma pessoa bonita, branco, usava óculos, e ele sempre andava comigo, e ele fazia tão presente que todas as pessoas, ele pensava que ele era meu marido. Chegar e falar, vinham e falavam, não, você não fez opinião para ele, o seu marido. Eu falei, o meu marido? Não, hoje, mas depois que eu não me conto. Durante depois da gravidez, eu vi ele sentado na minha cama, no livro. Deve ser o marido para vocês contarem essas coisas aqui no grupo. Entende, né? Ninguém fala. Ninguém vai chamar de louco? Preocupação da Ana Beatriz. É, né? Então, essa preocupação, né? Aqui todo mundo entende. O estado alterado de consciência. Como é que os fenômenos estão associados ao estado alterado de consciência? Vamos lá. Exatamente. Só a verificação nesse caso da informação comigo, ele foi na minha casa, e eu conseguia chegar em uma dele, ele conseguia chegar em mim. Aí de repente ele falou assim, como ele faz, tirei o cara assim, então ali pode consegui tirar o cara do chão, assim, e normal eu consegui fazer um lugar para o cara andar, sem a esposa dele, eu estava comigo. Aí eu falei, eu tinha que colocar isso. Aí eu coloquei o cara sentado lá outra vez, deitado lá outra vez. Interessante. Mas só esse caso eu nunca nem vi mais. Só para a gente, antes de eu começar, eu não vou entrar no que eles vêm e tal, que a gente vai ver aqui as pesquisas. Eu quero só rapidamente essa relação aí de psicologia, parapsicologia, com religião, que vocês, e cada grupo aí produziu a respeito disso. Vamos lá. Aqui a gente debateu sempre, na verdade, deu muito tempo, né? Então, é que a gente, quando esse conceito é colocado, as três explicava tudo, né? O mito era razão de tudo que acontecia, até mesmo a chuva, trovão. Aí depois, com o advento da ciência e tal, a psicologia já começou a aprofundar um estudo voltado. Vocês dizem que a ciência virou nova religião, né? De certa forma, até não deixa de ser, né? O dogma científico também. A ciência que, aí veja meu ponto de vista, que exclui, eu acho que ela também tem um aspecto, né? Acho que a ciência tem que ser inclusiva, de pegar as outras ciências, nós somos irmãos. Qualquer lugar onde há rigidez e pensamento fechado, então a gente tem que aceitar como a gente tem que assumir crítica, investigativo, para qualquer área, principalmente para a psicologia. Principalmente para a psicologia. Porque você tem que lidar com os fenômenos que muitas vezes não acontece. Eu, por exemplo, que estudo poltergeist, eu já volto para você, no nosso terminal. Uma das vezes eu fui estudar uma casa mal assombrada, eu lembro disso tecnicamente até hoje, era chamado porque na casa à noite eu vi choros de criança. Né? Não tinha criança na casa da minha vizinhança, eu vi um choro assim. Então eu achava, alguém disse que uma criança tinha morrido na casa, não sei o que lá, e sempre vinha do alto. Né? Aí nós fomos lá investigar, tinha um gambá. e as gambazinhas
velhinhas à noite choravam. Se você tiver um champion crítico, você cai no ridículo. Então a gente precisa ter, sobretudo, trabalho psicológico. Então, o advento da psicologia proporcionou um aprofundamento e a parapsicologia mais ainda, que já, né, já vai se lançar ao subconsciente, né, especificamente, as suas manifestações. A gente... Aí também a gente viu que, apesar de para nós é assim, mas para a maioria do povo não é. Ainda é tudo misturado. Falei, quem não foi reforma agora, o Brasil, né, é um país que tem várias manifestações religiosas, tem essa mistura de raça, tanta riqueza, né? Então, exatamente. Então é um anáfrase, né? E a gente veja que a gente tem uma maior normalidade, né? E aí a gente mistura e as coisas não vão ser, cada um. E às vezes uma coisa engraçada, às vezes você tira a pessoa que produz o fenômeno parapsicológico do contexto religioso e do produto nacional dele, né? Aí você vai dizer, então a religião é importante. É porque é importante para aquela pessoa. Né? Veja bem, eu não estou desqualificando a religião. A nossa abordagem aqui é uma abordagem do trabalho de Deus. Né? Eu não estou aqui para maldizer nem falar de nenhuma religião, muito pelo contrário. Tá? Eu estou aqui para a gente falar de estudo. Você pode pegar uma coisa e olhar de N ângulos diferentes. Dependendo do ângulo que você olhar, você pode ter uma visão. Se eu vou numa festa e fico perto das pessoas chatas da festa, eu vou dizer que a festa foi chata. Se eu fico perto da orquestra e do salgadinho, eu vou dizer que a festa foi boa. Então, depende do ângulo. Então, acho que a religião tem seu propósito, dá aula fantástica. Só que aqui a gente está estudando, né? É diferente. A gente tem que ter um espírito crítico. Não significa que cada um aqui não tem a sua prática religiosa e tal, mas a gente tem que ter um espírito se propuser a estudar, a divulgar, a passar o conhecimento. Fiquei um pouco com isso mesmo. Eu observado que a parapsicologia, parece, está na vanguarda nesse sentido aí. Porque nota-se que os conceitos de parapsicologia, nós quando avançamos para a parapsicologia, notamos que existe uma abertura maior. Quando a psicologia se conhece, ele não considera que espaço é aquele fenômeno. Eu acho que aí vem a parapsicologia que parece que está na vanguarda desse pensamento, desse raciocínio, desse avanço. Olha, gente, a questão a gente vai ver é muito mais pela coisa como ela fala da ciência, né, dos paradigmas. Os grandes psicólogos sempre tiveram abertos para isso. Sabe quem quer adorar estudar essas coisas, embora muita gente não saiba? Freud. Né? Ele acho que no volume 14 das obras completas. Aliás, separa em duas folhas de papel em branco, frente e verso, para dar algumas poucas sugestões bibliográficas para você. Né? Freud tem dois trabalhos, né, nas obras completas de Freud. Eu acho que tá? Se não for, é só procurar no índice. Um é Sonhos e Telepatia e o outro é Psicanálise e Telepatia. O primeiro ele é um pouco mais crítico, no segundo ele é aberto, dizendo que inclusive a própria psicanálise tem que ser revista, né, para incorporar o conceito da telepatia. Sonhos e Telepatia e o outro é a Psicanálise e Telepatia. Se não me engano, é o volume 14, daquela edição vermelhinha do Certo Brasil Estado das obras completas de Freud. Psicanálise e Telepatia e Sonhos e Telepatia. Né? Inclusive, eu na época, lá no questão da adolescência, eu dava curso na Estácio, tinha 18 anos, cheio de gente que ia gastar no centro onde, né? Eu dava curso lá e a psicologia paranormal, todos os psicólogos, se jogar pela janela, né? E aí eu vou a psicologia paranormal, abre aspas, se eu tivesse minha vida toda para começar de novo, eu me dedicaria à pesquisa do ciclo, fenômeno da parapsicologia, ao invés da psicanálise, fecha aspas, segundo Freud, eu matei, eu escrevi isso no folder do curso lá. Isso é um Freud do Eduardo Kerr, que é um grande pesquisador psíquica, né? Mostrando que ele que estava aberto. Os psicanalistas são fechados. Né? E ele se interessava, ele se manteve membro também da Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica e Americana até a morte. Jung nem se fala, né, que criou um conceito de sincronicidade. Aí vocês entenderam, começando, estou falando duas coisas. Sincronicidade do Jung, que é um livro fininho, né? André, posso dar uma sugestão? Por favor, por gentileza. Que para ele seria interessante começar lendo Memórias das Reflexões. Memórias das Reflexões é uma autobiografia De Jung? Daniela Jafé. Memórias, Sonhos e Reflexões. É um livro
toda a história do Jung, como é que ele foi influenciado para ser um psicólogo que ele foi, e estudioso que foi nessa área de paranormalidade, porque ele era um embora também, claro, né? Ele era lá paranormal desde criança. O nome da autora é Aniela Jaffer, se não me engano. É de Aniela Jaffer. É algo assim, editora Nova Fronteira. E é muito legal. Depois vocês podem cair dentro do Sincronicidade. Que é um livro das obras completas do Jung, é um livrinho chamado Sincronicidade. Mas eu adorei a ideia. É legal vocês primeiro saberem quem é o Jung. Se vocês não tiverem essa visão múltipla da parapsicologia, o que é a parapsicologia? Por que eu estimulei esse debate? Para vocês verem justamente que vocês têm que fluir isso aqui. Né? Não adianta só você saber de fenômenos se você não entende o contexto, se você não entende o humano por trás do fenômeno. Né? Então você tem que ter leituras no campo da psicologia voltadas para isso, leituras no campo dos fenômenos propriamente ditos, leituras no campo sociológicas, antropológicas, do contexto, até o outro livro, vocês já falei esse livro. Calma, é o ponto de mutação que entra naquilo que a Adriana estava falando, né, que é os paradigmas da ciência. É muito importante você também entender, aquela questão nossa aqui, que a parapsicologia é polêmica, controvertida, etc. Então, exatamente porque envolve uma questão chamada paradigma. O que é paradigma? Paradigma é um conjunto de explicações, de experimentos, quando tem, enfim, de explicações de conceitos, ideias que juntas explicam alguma coisa. Né? Ou seja, já houve uma época na humanidade em que se achou que a Terra estava em cima de 3 elefantes que se equilibravam no casco de uma tartaruga. Isso é verdade. Depois houve a época em que a Terra era o centro do universo. Depois a Terra deixou de ser o centro do universo. Aí a humanidade mergulhou naquela história do estudo da Idade Média e tal, durante muito tempo, havia muito misticismo, muitas crendices. Aí tinha que se sair disso de qualquer maneira. Aí começou a coisa do iluminismo, da razão, etc. Então, aí surgiu toda uma corrente de pensamento, que ainda é muito forte até hoje, que foram as ideias de primeiro de René Descartes e Isaac Newton. É o paradigma newtoniano, cartesiano, ou seja, um mundo mecânico, um mundo como se fosse uma caixa de um relógio. Né? O universo foi descrito como se fossem as engrenagens do Big Bang, lá em Londres, do grande relógio, né? Com engrenagens, tudo no seu lugar certo, tudo, uma grande mecânica, então tudo no universo passou a ser lido e interpretado, como se fosse mecânico. E o Capra explica isso tudo dentro de uma computação. É muito legal você ver. Tem curso aqui, tem alguns três filmes que eu vou falar para ele. Dois desses filmes, um é Freud além da alma, na morte dos dados, e o outro é o ponto de mutação. Legal. Eu não sei o que é mutação. Não, Você já tem, Fran? Vocês têm que, isso é crucial, você saber essa questão do paradigma, ou seja, o mundo passou a ser visto como se fosse uma coisa mecânica, né, uma engrenagem. O próprio Freud mesmo, embora ele tivesse uma cabeça muito legal, ele foi contaminado por isso, como o Capra mostra. Né? Primeiro, a mente é um iceberg. Olha só, a mente é um iceberg. A parte para fora é o consciente, depois o pré-consciente, o consciente submerso. Depois a personalidade foi vista como uma bomba hidráulica. Não é brincadeira, bomba hidráulica. Olha o mecanicismo da coisa, uma caixa hidráulica, onde você tem os desejos, né, o id, o superego, né, que são a censura, o conceito certo e errado, o ego no meio, e os dois bombeiam, inscrição nada, bombeiam, fazem pressão, comparado a uma caixa hidráulica. Né? Então, como os objetos, falam objetos da mente, o objeto da mente, o material do inconsciente, né? Uma visão bem mecânica das coisas. Você abre a leitura, tá? Exatamente, você tira. Por que Jung foi diferente? Jung nunca foi discípulo da Universidade de Freud, nunca foi discípulo de Freud. Né? Se você ler as correspondências completas de Freud, você vai ver que ele sempre se opôs a Freud, essa ideia rígida, essa coisa dele, aquele excesso da sexualidade. Ele foi um colaborador que era bom para os dois. Mas ele nunca foi discípulo para depois virar discípulo, como a gente fala. E o Jung, ele estudou na juventude o Einstein. Né? Ele frequentava a universidade, ou os dois eram professores.
pessoas, uma coisa assim. Então ele já começou, por que Einstein? Porque Einstein foi um homem que deu um pontapé no paradigma newtoniano cartesiano, ou seja, mostrou que ele começou a desenvolver ideias que o universo não é uma caixa, e sim um monte de energia que se transforma. Então Jung ele já desenvolveu a psicologia dele, já com uma visão energética da coisa. É muito legal. Olha, tem um outro livro do Jung sobre a obra de Jung, que eu gosto muito. Jung tem uma obra que chama-se A Busca do Símbolo. Gente, eu já li milhares de livros, tento buscar A Busca do Símbolo. Tem aquele Jung. Esse que ele está falando é Jung e os símbolos, que é muito bom. O que eu estou falando é A Busca do Símbolo, da editora Cumplice. O autor é Edward Williams. Eu gosto desse livro, porque esse livro dá uma espinha dorsal do pensamento cultural. A Busca do Símbolo. E Jung, então, ele já desenvolveu uma psicologia toda voltada para a energia. Né? Por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com a parapsicologia? Né? Porque Jung, tal qual a parapsicologia, bateu-se de frente com ele. Por quê? Porque o universo ainda é muito compreendido desde uma visão mecanicista ou newtoniana cartesiana. Por que algumas pessoas... Gente, o problema da parapsicologia não é falta de ciência. Tá? A parapsicologia experimental, a linha experimental da parapsicologia, como a gente vai falar já demonstrou desde os anos de 1930 a existência dos fenômenos parapsicológicos, dos fenômenos de efeito mental, como os fenômenos de efeito físico. Isso foi demonstrado cientificamente no laboratório, a provas de testemunhos, os céticos acompanhando as pesquisas. Os experimentos foram repetidos tantas vezes que há um acúmulo de dados estatísticos que demonstram claramente que isso existe. E a parapsicologia continua sendo controversa, porque não é falta de prova, é por uma questão de paradigma. É porque, como explicar dentro de um universo onde você precisa de um fio para... Você fala comigo, a coisa entra por aqui, entra pelo sistema nervoso, tem que chegar no meu cérebro, uma coisa mecânica. Como explicar esses fenômenos de você, o porta-retrato da pessoa cai quando ela está sofrendo um acidente lá numa outra cidade? Né? Não tem explicação. Às vezes isso não tem explicação, não tem mesmo, dentro de uma visão mecanicista. Não tem explicação. Agora, quando você começa a pensar na física quântica, quando você começa a pensar em Einstein, você vê que a coisa já começa a fazer sentido, que essas coisas são necessárias para o universo. E o Capra coloca isso muito bem. Inclusive, o Capra, no ponto de meditação, fala sobre parapsicologia, fala sobre as pesquisas na parapsicologia e essa questão dos paradigmas. Então, o que acontece é que a gente tem que fluir tudo isso aqui, voltando lá para o ponto, né? A gente tem que fluir em todas essas coisas aqui. Vocês precisam, se quiserem ser profissionais nessa área, para compreender verdadeiramente, vocês têm que fluir em todos esses campos. Aí, alguém mais debateu alguma coisa interessante, rapidamente, sobre essa questão da religião, dessa psicologia, que queira dividir com a gente adiante? Realmente, o essencial é a mente, mas a conotação explicativa, a religião ela tem que dar uma forma sobrenatural. E as ciências partem da forma sobrenatural. Não existe contato com a assombrada. As pessoas não. É polêmico e eu vou falar sobre isso mais adiante. Não existem casos não assombrados, existem pessoas mal resolvidas. Gente, eu já vou adiantar uma coisa que eu vou falar mais na frente, tá? A gente está tão contaminado pela visão cartesiana e newtoniana que a gente vê essas coisas e a gente não consegue acreditar que a gente está vendo. Porque a gente correndo no corredor, latinha de compras lá na piscina. Olha, você pode se livrar dele, mas antes disso, quando você tiver isso, registre, filme, chame de... Agora tem bastante
testemunha. Vou te fazer um roteiro. É.